Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E nos corredores do poder pelo mundo inteiro, o massacre, o maior na história dos Estados Unidos, é um dos temas que mais repercutem. Itamaraty diz que até o momento não há brasileiros entre as vítimas. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes quer manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre um pedido polêmico da Defensoria Pública da União para retornar aos estados criminosos que estão em presídios federais. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário hoje justamente falando sobre esse massacre nos Estados Unidos, o maior na história, um fato que está chocando aí o mundo inteiro e essa repercussão pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, já houve inclusive manifestação do Itamaraty e também do presidente da República, Michel Temer. Mas quem tem os detalhes pra gente é Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Pelo menos 58 pessoas morreram e 515 ficaram feridas no maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, ocorrido ontem à noite durante um festival de música country em Las Vegas, segundo o último balanço da polícia local. O porta-voz da polícia de Las Vegas, Joe Lombardo, atualizou os dados em coletiva à imprensa e pediu paciência aos familiares, porque a identificação das vítimas vai levar tempo. Ele advertiu que os números ainda podem aumentar. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota pela manhã, afirmando que até o momento não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque. De acordo com o Itamaraty, o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles seguirá monitorando a situação de perto. E em mensagem postada no Twitter, o presidente Michel Temer classificou de terríveis as notícias sobre o atentado. Ele manifestou pesar e solidariedade às vítimas, familiares e ao povo americano. O autor dos disparos foi identificado como Stephen Paddock, um homem branco de 64 anos. Ele abriu fogo do quarto onde estava, no 32º andar de um hotel em Las Vegas, por volta das 10 da noite, no horário local, 2 da manhã em Brasília, contra uma multidão de mais de 22 mil pessoas que assistiam a um show na rua. O homem foi encontrado morto pela polícia, que investiga as causas do ataque. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Qualquer nova informação atualizando este assunto, você vai acompanhar com a gente aqui ainda durante o programa nos Corredores do Poder e ao longo dos demais noticiários aqui na TV Brasil. Já que eu estou falando dos Estados Unidos, esse é um dos temas que preocupam os Estados Unidos, esses ataques, esses massacres, mas tem outro ponto na pauta dos Estados Unidos que hoje, inclusive, é o foco do debate do programa Diálogo Brasil aqui na TV Brasil, que vai ao ar logo mais às 10 horas da noite, que é justamente o foco de tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte em relação ao uso de armas nucleares e aí uma possível guerra entre esses dois países. Confira aí os detalhes do que vai ser abordado neste Diálogo Brasil, logo mais com a narração de Carlos Molinari. A Assembleia Geral das Nações Unidas foi usada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, menos de 2 semanas atrás, como palco para ele anunciar que seu país vai destruir totalmente a Coreia do Norte. Em abril, 5 meses antes, portanto, a imprensa oficial do regime de Kim Jong-un já havia feito alerta de ataque preventivo superpoderoso à potência norte-americana. A ameaça de Pyongyang foi reforçada com a exibição de um vídeo com a simulação do ataque. À época, Washington reagiu com a mobilização de mais de 100 aviões de combate e de um porta-aviões na Ásia. Crescem as intimidações e as trocas de insultos de lado a lado. Cresce também a pressão da comunidade internacional e da própria ONU contra o regime de Kim Jong-un. Mas a crise não impede a Coreia do Norte de levar adiante seus programas nuclear e de mísseis. No fim de agosto, o país disparou um míssil que sobrevoou uma ilha japonesa antes de cair no Oceano Pacífico. O foguete fez disparar o sistema de alertas antimísseis do Japão. No começo do mês passado, o país fez seu 6º teste. Os Estados Unidos mandaram bombardeiros e jatos de combate até as proximidades da fronteira da Coreia do Norte, no limite do espaço aéreo internacional. Ainda que tudo não passe de bravata e encenação,
Um erro poderia provocar uma tragédia e servir de pretexto para a explosão do conflito. O risco de guerra é iminente. O Diálogo Brasil reforça, você vai ao ar às 10 horas da noite aqui na TV Brasil, na nossa segunda opinião. Agora a gente retoma o noticiário aqui no país, mas para lembrar que a semana começa com um fato histórico. 25 anos do massacre no Carandiru e nesse período todo sem punições. Vamos chamar a Vanessa Casalino na redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, sem punição após 25 anos e pelo visto ainda sem previsão também, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Exatamente isso. No dia 2 de outubro de 1992, 111 detentos foram mortos durante uma invasão da Polícia Militar à casa de detenção, uma ação comandada pelo coronel Ubiratã Guimarães, que foi assassinado. Ele chegou a ser condenado a 632 anos de prisão pela morte de 102 presos, mas foi absolvido pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo em 2006. Os policiais militares foram levados a júri popular e condenados. Foram 5 julgamentos que sentenciaram 74 PMs pela morte de 77 presos, com penas que variaram de 48 a 624 anos de prisão. Mas esses júris foram anulados pela Justiça e as penas foram extintas. O entendimento foi de que os jurados decidiram contrariando provas. Isso porque as condutas de cada um dos policiais não teriam sido individualizadas. Aí, em uma nova decisão em segunda instância, desembargadores determinaram que os PMs sejam levados a novo júri. O Ministério Público e a Defesa recorreram e esses recursos estão agora no STJ, aí em Brasília. O Ministério Público quer que as condenações sejam mantidas e a Defesa a absolvição sumária dos PMs. Depois de 25 anos, a expectativa é de que ainda leve mais alguns para que alguém cumpra a pena pelo massacre. Algo em torno de 2 anos, se o STJ mantiver os júris já feitos, isso segundo o Ministério Público. Todos os crimes do massacre já prescreveram, menos os homicídios. Mas se não houver uma condenação em 13 anos, eles também vão estar prescritos, ou seja, ninguém vai pagar por esse massacre, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Eu lembro a você que a Agência Brasil também fez uma reportagem específica sobre isso. Você pode conferir lá com vários detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. E olha, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele esteve hoje aqui em Brasília, esteve inclusive aqui no Palácio do Planalto, onde a gente está neste momento apresentando nos Corredores do Poder, e entre os temas abordados, justamente a área de segurança. Após a reunião com o presidente da República, Michel Temer, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que propôs a criação de uma agência de inteligência que faça um trabalho em união também com os estados. Confira qual é a proposta. Segundo ele, uma proposta que, inclusive, já tinha vindo aí de antes, quando Alexandre de Moraes, que atualmente é ministro do Supremo Tribunal Federal, era secretário de Segurança lá no estado de São Paulo. Confira o que disse o governador Geraldo Alckmin. Nós, estados, com a nossa inteligência das polícias estaduais, mais Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, coordenação do Gabinete de Segurança Institucional, para a questão das fronteiras, com interface com as Forças Armadas e voltado muito ao tráfico de droga e ao tráfico de armas. E a gente segue falando em segurança porque é um dos principais temas hoje nos Corredores do Poder. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que eu acabei de citar aí, ele está com um habeas corpus que foi apresentado pela Defensoria Pública da União. Ele recebeu um habeas corpus e tem que julgar a respeito de uma proposta polêmica que diz respeito a um pedido para transferir criminosos de presídios federais para os estados, devolver ali para os estados, no caso de criminosos que já estejam há mais de 2 anos nesses presídios federais. Mas Alexandre de Moraes, antes de apresentar ali a decisão dele, ele quer um embasamento
comportamento em termos de manifestações também de outras autoridades, mas quem vai contar para a gente quais são as manifestações que Alexandre de Moraes está aguardando, as reuniões que espera ter antes desta decisão, é a Daniele Popov, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Dani. Oi, Rosiana, boa noite. Pois é, e para complementar esse embasamento que o ministro Alexandre de Moraes precisa, ele estabeleceu aí um prazo de 24 horas para que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, diga sobre esse pedido da DPU. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes só vai dar o seu parecer sobre esse pedido da DPU após a manifestação da procuradora Raquel Dodge. O pedido da DPU, na verdade, é para que esses detentos que estão em presídios federais há mais de 2 anos voltem aos seus estados de origem. Então, muitos deles, do Rio de Janeiro, por exemplo, voltariam para o Rio com essa decisão positiva. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, tem inclusive amanhã pela manhã uma reunião já marcada, confirmada com o ministro Alexandre de Moraes para tratar desse tema. Ele já falou na semana passada, no auge da crise lá no Rio de Janeiro, ele já falou que vai pedir para que esse pedido não seja acatado pelo ministro. Essa reunião então para amanhã pela manhã é para definir isso, Rosiane. E o governador do estado do Rio de Janeiro também já falou sobre essa situação. Há uma preocupação de que o retorno desses detentos possa piorar ainda mais a situação de segurança no estado do Rio de Janeiro e também em outros estados, né, para onde retornariam esses detentos. Só uma informação do Departamento Penitenciário Nacional: no caso específico do Rio de Janeiro, de 81 detentos, 55 voltariam ao Rio de Janeiro. Portanto, essa é a preocupação com o estado, Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Eu vou seguir nesse assunto porque é o seguinte, para explicar, a Defensoria Pública da União, ela argumenta qual é a condição que esse preso fica nesse regime diferenciado nos presídios federais. Ela diz que não tem condições. Seria uma abordagem ali que poderia afetar, por exemplo, até mesmo a sanidade mental, porque eles ficam isolados, em cela isolada nesses presídios federais. É uma das argumentações apresentadas ali sobre essa questão até da saúde dos presos. Esse é o argumento apresentado no habeas corpus, que está aguardando o julgamento ali do ministro Alexandre de Moraes. E aí são mais de 80 presos nessa situação de presídios federais, como Daniele Popov ressaltou, só que para o Rio de Janeiro, somente para o Rio de Janeiro, mais de 50. Entre esses presos, tem aí nomes de criminosos como Elias Maluco, o NEM e Maurício de Almeida, que está no Rio de Janeiro, na redação da TV Brasil, vai conversar com a gente. Tem Fernandinho Beiramar, por exemplo, para vocês terem uma noção dos nomes desses criminosos, por exemplo, que estão em presídio federal e por que tantas autoridades estão se manifestando aí sobre o temor desses criminosos voltarem à estrutura penitenciária estadual. Maurício, boa noite. Aí no Rio de Janeiro, várias autoridades já se manifestaram sobre isso e sempre nessa linha aí do temor de que esse habeas corpus seja concedido, né? É isso mesmo, Rosiana. Boa noite. Repercutiu muito mal aqui no Rio de Janeiro esse pedido de habeas corpus coletivo feito pela Defensoria Pública da União. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro hoje se pronunciou. Ele disse que é contrário a essa transferência dos presos aqui para o Rio de Janeiro. Diz que ela somente vai agravar o problema da segurança pública no estado. Ele criticou o pedido da Defensoria Pública da União. Hoje à tarde, eu também conversei com a presidente da Associação de Magistrados aqui do Rio de Janeiro, a juíza Renata Gil. Ela disse que o pedido feito pela Defensoria Pública da União tem 2 equívocos. E se fosse ela, por exemplo, julgando esse pedido, ela negaria o pedido da Defensoria Pública da União. O primeiro equívoco é que é um pedido de habeas corpus coletivo. E segundo a juíza, esse pedido não pode ser feito dessa forma. Deveria ser pedido de habeas corpus para cada preso. Ou seja, os 55 presos aqui do Rio de Janeiro teriam que ser analisados de forma isolada, já que cada preso tem um tipo de comportamento e pode receber ou não esse habeas corpus. Portanto, o habeas corpus coletivo não seria uma prática correta nesse pedido. Outro equívoco, segundo a juíza, é dizer que a lei não estipula um prazo limite para o preso ficar em um presídio federal. Segundo a juíza Renata Gil, que é presidente da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, não existe esse prazo. O preso pode, inclusive, passar toda a pena, cumprir toda a pena em um presídio federal, se isso for necessário para a segurança pública. Falando em segurança pública, o secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro também criticou duramente o pedido da Defensoria Pública da União e disse que ele serve apenas para
desestabilizar o cenário aqui do Rio de Janeiro, fortalecendo apenas o tráfico de drogas. E o procurador-geral do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, divulgou uma nota falando que esse pedido é um despropósito e demonstra total falta de conhecimento do cenário atual aqui do Rio de Janeiro. Rosiana. Ô Maurício, isso justamente como você ressaltou, num momento em que existe todo um enfrentamento de uma crise de segurança no estado. Aproveito para saber contigo como é que está a situação por aí hoje. Olha, Rosiana, hoje não tivemos grandes apreensões, nem grandes prisões, mas a comunidade da Rocinha continua ocupada. 500 policiais militares fazem essa ocupação em busca do traficante Rogério 157, que até agora não foi preso. É sempre bom lembrar que um dos beneficiados com esse habeas corpus, se o ministro do STF conceder, vai ser o NEM da Rocinha, que justamente desencadeou toda essa confusão, determinando de dentro de um presídio federal, conseguiu passar aqui para o Rio de Janeiro a ordem para a invasão da Rocinha. Num presídio federal fora do Rio, mais de 3 mil quilômetros do Rio de Janeiro, ele conseguiu dar essa ordem. Imagina ele aqui no Complexo Jericinó, pertinho, com visitas o tempo todo. A situação realmente ficaria bem complexa, né, Rosiana? É verdade. Maurício, muito obrigada. Olha, a gente volta daqui a pouquinho com outras notícias nos corredores do poder. E Mariana Jungmann vai trazer detalhes pra gente do que está acontecendo lá no Congresso Nacional. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, um dos principais destaques que você conferiu conosco foi que o Itamaraty informou que até o momento não existe vítima brasileira entre as pessoas ali que foram alvo do massacre nos Estados Unidos. Não há brasileiros, portanto, entre as vítimas do massacre nos Estados Unidos, de acordo com nota do Itamaraty, em relação ao que ocorreu até o momento. A gente abre esse bloco falando de política e sobre a pauta do Senado Federal, que está focada especificamente ainda em decidir sobre aquela ação no Supremo Tribunal Federal, aquela liminar no Supremo Tribunal Federal de afastamento do senador Aécio Neves. Mas aí a defesa de Aécio Neves recorreu hoje ao Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes pra gente é Mariana Jungmann. Boa noite, Rosiane. Boa noite. Isso mesmo, o advogado de Aécio Neves entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo uma liminar para suspender os efeitos da decisão do Supremo que afastou Aécio Neves das suas atividades parlamentares e determinou que ele deve obedecer a recolhimento domiciliar noturno, pelo menos até que seja julgada uma ação direta de inconstitucionalidade que já está em tramitação no Supremo, e essa ação questiona se o Senado e a Câmara precisam avalizar decisões referentes como essa, referentes a parlamentares. Então, a defesa de Aécio Neves pede essa liminar até que essa ação seja julgada. Bom, essa liminar foi sorteado hoje, o relator dela é o ministro Edson Fachin, e há uma expectativa de que ele decida sobre isso até amanhã, antes da previsão de votação no Senado dessa decisão, né? Os senadores aprovaram um requerimento de urgência para que o Senado avalize essa decisão do Supremo, e hoje o presidente do Senado esteve com a presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Eunice Oliveira. Ele disse que está mantida essa votação no Senado amanhã, mas que espera que a liminar seja decidida antes disso. Vamos acompanhar o que disse Eunice Oliveira. Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Não foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, né? Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo, para que o Supremo possa se manifestar sim ou não. A expectativa, Rosiane, é porque se o ministro Edson Fachin conceder a liminar, então a votação no Senado perde a razão, e aí os senadores não precisam entrar aí talvez em conflito com o Supremo, aí numa questão institucional que já vem se agravando, né? Uma crise institucional. Até porque a decisão do plenário do Supremo, lembrando, né, reforçando aqui, está marcada para o dia 11 em relação a essa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda em relação a investigações, hoje houve um pedido da Procuradoria-Geral da República
ao presidente Michel Temer para dar algumas explicações. Explica para a gente, Mari. Na verdade, Rosiana, foi um pedido da procuradora Raquel Dodge ao ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal para que o presidente Michel Temer preste depoimento, para que ela possa colher depoimento do presidente Michel Temer no âmbito de um inquérito referente ao decreto dos portos, que foi assinado em maio desse ano. Há uma suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro referentes a esse decreto, porque envolvendo a empresa Rodrimar. Há uma suspeita de que o decreto teria favorecido essa empresa. A procuradora Raquel Dodge quer não só ouvir o presidente Michel Temer, como também Rodrigo Rocha Loures, que era assessor da presidência da República e teria intermediado, então, essas irregularidades, e também os executivos envolvidos nessa empresa, e pediu também acesso aos registros aqui do Palácio do Planalto de entrada e saída, para ver se esses empresários estiveram aqui durante o período aí em que esse decreto estava sendo negociado. A defesa de Michel Temer alega que o decreto foi amplamente negociado e favoreceu não apenas essa empresa, mas todo o setor todo o setor portuário, e então não teria aí a configuração de nenhum favorecimento diretamente a essa empresa. A assessoria de imprensa aqui do Palácio do Planalto também divulgou uma nota na qual disse que o presidente da República responderá aos questionamentos pertinentes ao inquérito, mas diz que vale destacar que houve amplo debate com o setor antes da publicação desse decreto também, viu, Rosiana? Obrigada, Mariana Jungmann. A gente vai seguir em relação a essa pauta envolvendo o Congresso Nacional, mas eu vou chamar a Daniele Popov aqui para falar comigo, porque ela tem informações a respeito do líder do governo, o senador Romero Jucá, que foi internado, né, Dani? Isso mesmo, Rosiana. O líder Romero Jucá, ele foi internado às pressas numa emergência, está em Boa Vista, Roraima. Ele chegou ao hospital ontem suspeita de apendicite, com febre, dores muito fortes, acabou sendo internado, mas após os exames, o diagnóstico foi de diverticulite, que é uma inflamação no intestino. Portanto, nós não tivemos uma atualização agora há pouco, mas as últimas informações são de que o líder continua internado em Boa Vista e vai passar por novos exames, Rosiana. Obrigada, Dani. A gente segue monitorando este assunto. Agora vamos mudar de pauta para conversar com Jéssica Gonçalves novamente na Rádio Nacional a respeito de uma decisão de uma juíza sobre corte de cabelo de presidiárias trans. Jéssica, diz para a gente o que foi a decisão. Rosiana, uma decisão da juíza Leila Cury, aqui do Distrito Federal, permite que presidiárias travestis e trans mantenham o cabelo longo. A Vara de Execuções Penais do DF autorizou a direção do CDP, o Centro de Detenção Provisória, a não cortar o cabelo das internas do sexo biológico masculino que declararem identidade de gênero feminina, mesmo que elas não tenham feito a cirurgia para mudança de sexo. No entanto, os apliques deverão ser retirados por questões de segurança. A decisão foi tomada após questionamento do próprio CDP, já que o corte de cabelo é o procedimento padrão para os demais detentos do local. A juíza argumentou que os cabelos compõem a moldura do rosto e significam para a maioria das mulheres, sejam cis, trans ou travestis, ingrediente fundamental de sua identidade. Rosiana. Obrigada, Jéssica Gonçalves, por falar aí nessas batalhas, nesse enfrentamento de preconceitos, sofridos pelos transexuais. Hoje, no Conversa com Rosiane Kennedy, logo mais às 9h30 da noite, eu converso com Taya Carneiro, que é presidente da Ultra, uma ONG que trabalha justamente nessa questão de identidade de gênero trans. Então, confira um pouco dessa conversa e de quem é a nossa personagem hoje. Taya Carneiro tem 24 anos e é presidente da União Libertária de Travestis e Mulheres Transsexuais no Distrito Federal. Mestranda em comunicação, ela foi a representante brasileira convidada a participar do evento oficial da ONU para o Dia Internacional da Juventude, em agosto, em Nova York. A jovem, que já ajudou a criar 2 coletivos que promovem a busca por direitos e combate à discriminação, fez um alerta sobre a violência sofrida pela juventude LGBTI. A gente
infelizmente, ainda tem mais números de assassinatos do que o próprio Oriente Médio, que é criminalizado. A maior parte dos países que são criminalizados, a gente ainda está no topo, na liderança dos assassinatos de pessoas trans no mundo inteiro. Como as pessoas ainda têm uma cultura bastante homofóbica, transfóbica, elas veem aquela pessoa trans, elas já se sentem no direito de assassinar ela porque ela já está errada só por ser trans. E também muito relacionado ao fato da exclusão social de muitas mulheres trans travestis. Não encontram trabalho, não encontram educação por causa do preconceito, são expulsas da escola, são expulsas de casa, vão parar na prostituição. E Taya fala com a gente também sobre a campanha Trans Não é Doença, porque eu não sei se você sabe, mas a transexualidade ainda consta naquela lista da OMS, né, que tem a CID, aquela identificação das doenças, aparece como patologia naquela área de transtornos psiquiátricos. Ela vai explicar tudo mais tarde, 9h30 da noite. Ainda falando deste assunto, lá na Alemanha, uma lei que permite o casamento gay entrou em vigor. Quem traz os detalhes é a Carolina Pimentel. Boa noite, Rosiane. Bem, as câmaras municipais e cartórios de diferentes cidades alemãs já podem realizar oficialmente a união de homossexuais. Bem, essa lei que permite o casamento homossexual entrou em vigor ontem e já no primeiro dia, pelo menos 15 casais formalizaram, a sua união na cidade de Hamburgo. Essa lei que permite o casamento homossexual na Alemanha foi aprovada em junho deste ano, no fim da terceira legislatura da chanceler Angela Merkel. Na ocasião, a chanceler votou contra, mas a maioria do parlamento aprovou. A Alemanha é o 14º país da Europa a legalizar o casamento gay e o 23º no mundo. É com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente já está quase encerrando. Você vai perceber que aqui no Palácio do Planalto tem toda uma iluminação em tom de rosa, que é o Outubro Rosa, começando com uma campanha para a prevenção do câncer de mama. Então, por isso, essa imagem aqui. Qual é o foco mesmo da campanha esse ano, Dani? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o acesso é o foco da campanha esse ano, principalmente para as pacientes do Sistema Único de Saúde, que são as que sofrem com a falta de acesso. Rosiane. Boa noite a todos. Fiquem com essa imagem aqui do Planalto.